Bem, como eu havia dito na aula passada, a gente vai continuar falando sobre Rect Mode e vamos falar também sobre Ellipse Mode. Então vou escrever aqui Ellipse Mode. Tá. Rect Mode, Center, Ellipse Mode, Center. Esse modo, ele toma como base o centro da figura geométrica, então, tanto da elipse quanto do retângulo, né? Então, o centro aqui é 200 e o tamanho é 100, né? Do retângulo, e o tamanho da elipse é 50. Esse tamanho aqui, de 50, o que ele significa? Que o diâmetro da elipse é 50 e aqui o diâmetro também, a largura, né, do retângulo é 100. Agora, o que acontece se eu apagar isso aqui? O que aconteceu? A elipse continua no mesmo lugar, mas o retângulo, o quadrado, na verdade, né, ele mudou de lugar. Por quê? Porque o padrão, como é desenhado a elipse aqui, é o center mesmo, né? Mas o modo de exibição do retângulo ou quadrado não é o center, é um outro chamado corner. Então, vamos escrever aqui, corner. Então, esse mesmo modo aqui que tem para o retângulo, também tem aqui para a elipse. Então, vamos escrever corner. E o que acontece, então? Corner, ele pega aqui do canto superior esquerdo, no caso aqui é o 200, então ele tem início aqui no 200 e depois o tamanho aqui de 100 para o retângulo e o tamanho de 50 aqui para a elipse. Então você vê assim que o Rect Mode e o Ellipse Mode, eles são muito semelhantes. A gente tem então um modo para centralizar, que é o center, e tem um modo de começar aqui pelo canto superior esquerdo, que é o corner. Então vamos ver mais outros dois tipos que a gente tem aqui, que é o radius, que também funciona tanto para o retângulo quanto para a elipse. O que acontece aqui então? O radius ele funciona da mesma forma como o center, ele centraliza aqui. Ele pega, por exemplo, no caso aqui é 200, né? Só que ao invés desse valor 100 aqui ser atribuído ao diâmetro, ele é atribuído ao raio. Então o que vai acontecer? Ele dobrou de tamanho, né? Então se eu colocasse center aqui no lugar de radius, eu ia ter o retângulo ou a elipse começando no mesmo ponto, que seria aqui o centro da tela, só que ele ia estar menor, ele ia estar a metade do tamanho. Agora a gente tem então aqui o último modo possível aqui da gente desenhar tanto o retângulo quanto a elipse. Esse modo se chama corners. Como é que funciona esse corners aqui? Ele funciona de forma completamente diferente desses outros modos que a gente viu. No caso aqui, esses dois primeiros valores, eles significam o canto superior esquerdo, e os outros dois últimos seria então o canto inferior direito. Então, para ilustrar aqui, eu vou pegar um valor máximo aqui, ó, para o retângulo. Que seria, eu ia começar do 0 e vou terminar lá no 400. Então você entendeu aqui como é que funciona? Olha só. A mesma coisa é a elipse. E vamos terminar lá no 400 de novo. Então você vê aqui, ó, se ao invés de começar no 0, eu começasse aqui do 200, então ia ter essa figura aqui, toda essa figura que está pegando aqui a tela toda aqui de exibição, ela ia ficar restringida a isso aqui. Então vamos colocar aqui, ó, 200, 200, 200, 200. Vocês entenderam então que
esse 200 é o valor onde começa a figura geométrica. E o valor final aqui, a coordenada xy final aqui, é onde termina. Então agora, para finalizar, a gente vai aprender aqui um novo comando bem simples, que se chama background, que é a cor de fundo da tela. Então a gente escolhe aqui uma cor, azul, por exemplo, né? Então eu vou ter o fundo da tela da cor que eu escolhi aqui. Então eu vou apagar tudo isso aqui, deixar só o Rect Mode aqui. Rect Mode aqui eu vou escolher Center e vou desenhar um retângulo aqui, um quadrado, na verdade, né? Começando lá no centro. E de tamanho, vamos colocar aqui 200, né? Agora a gente vai fazer lá aquela animaçãozinha que eu mostrei na aula passada. Como é que a gente faz então? A gente joga tudo isso aqui dentro. Aqui a gente escolhe valores aleatórios. Vocês se lembram como faz para gerar valores aleatórios? Então é esse comando aqui chamado random, né? Aí eu posso escolher aqui então, por exemplo, no caso ele só está gerando valores aleatórios para esse primeiro parâmetro aqui de cores, né? Então a gente consegue ver aqui vários tons de azul aqui, né? Fica mais claro, mais escuro, mas a gente vai botar isso aqui para todos esses parâmetros aqui, ó, de cor. E vamos fazer a mesma coisa aqui para a cor do retângulo. Opa, coloquei aqui valores diferentes para posicionamento dele. Tá vendo? Cada coisinha que a gente mexe aqui faz uma coisa diferente, né? Como é que a gente faz isso aí então? A gente muda a cor do preenchimento dele. Para deixar a coisa um pouco diferente, tem um comando aqui que a gente retira o contorno. Então, como é que a gente faz para retirar o contorno? A gente escreve no stroke. Pronto, agora você vê aqui que não tem mais contorno. E a gente pode mudar esses valores aqui aleatórios, por exemplo. Ao invés de começar do 0 aqui, eu posso começar do 100. Isso aqui vai fazer com que esse fundo aqui, o background, ele fique mais claro um pouco. Por quê? Porque quanto mais próximo do 255, mais próximo do branco. E aqui eu vou abaixar um pouco as cores que vão ser geradas aqui. Vou fazer com que elas fiquem mais próximo do preto. Como é que eu faço isso aí então? Então, em vez de chegar até o 255, ó, eu começo do 0 e vou até o 150, por exemplo. Então aqui eu tenho cores aleatórias mais próximas do branco, as cores mais claras, e aqui cores mais escuras. Bom, então isso aqui ficou parecido com aquilo que a gente fez na aula passada, né? Então é isso aí, até a próxima aula, pessoal.